tudo bem? Eu sou a Ana e eu pinto e eu penso aqui. Vamos aqui falar hoje sobre as aquarelas super granulantes da Schmincka? Sim, para mostrar para vocês, esse aqui foi uma pintura que eu fiz no meu sketchbook aqui, tá? Num sábado de manhã despretensioso. E é engraçado, às vezes quando a gente só precisa assim fazer, sem ligar para se tá gravando com o celular ou não, as coisas, enfim, saem, né? E eu achei que ficou bem linda essa pintura aqui. Óbvio, ela não é perfeita, óbvio, eu ainda estou em toda a minha jornada de aprendizado, mas já me dá um prazer saber que eu consigo produzir algo que eu acho lindo, né? Assim. E aqui nessa página tem alguns testes que eu fiz. Esse conjunto de aquarelas super granulantes não possui esse amarelo, que eu incluí aqui, que é um amarelo limão da Sakura Mate, e não possui também azul, né? Então eu testei aqui qual azul que ornaria com esse conjunto aqui, e esse aqui é o Prussian Blue da Sakura Mate também, tá? Então vamos lá. Como é que vem essas aquarelas aqui super granulantes da Schmincka? Meus pais trouxeram essa aquarela lá da Alemanha, né, durante a viagem de lua de mel deles. Eles vêm aqui nessa caixinha muito linda, aqui, de madeira, tá? Olha essa corujinha aqui, printada aqui dentro, com 5 cores: Urban Green, Urban Yellow, Urban Red, Urban Grey e Urban Brown, tá? Então, a gente nota aqui que são cores são cores mais sóbrias. E daí até por isso que eu fiz essas misturas aqui com outras cores para experimentar e ver como é que elas poderiam ficar um pouquinho mais vibrantes. Qual que é a questão desse super granulating? Então pode ver que está escrito aqui, super granulating. Elas são compostas por pelo menos mais de um pigmento, cada uma dessas aquarelas aqui. E aí esses pigmentos, à medida que eles vão secando após a aplicação no papel, eles vão secando de formas diferentes e trazendo cores diferentes aqui para os nossos olhos. Então vê aqui esse efeito nesse amarelo aqui, como é que ele tá aqui na pontinha da pétala e como ele muda aqui conforme ele vai vindo aqui para o centro da flor. Como aqui ele já tá com outra cor também. Aqui o vermelho também, olha como essa pétala tá diferente dessa pétala aqui, tá? E as misturas ficam muito ricas também. E como todas elas, embora sejam cores diferentes, elas são da mesma coleção, por assim dizer, elas são harmônicas entre si, elas combinam entre si bastante. Então, quando eu fiz esses padrões aqui atrás de tiras, eu fui trocando as tintas no pincel, mas ele acabou ficando bastante harmônico, né? Porque eu usei as tintas todas da mesma coleção. Então, eu já disse aqui que o meu estilo aqui, a minha maneira de pintar não é uma maneira que eu fico planejando muito, né? Afinal de contas, a minha vida já é cheia de planejamentos e estratégias. Mas, de fato, quando existe uma escolha prévia de cores, e aqui uma escolha prévia escolhida pela própria marca, a gente vê como já fica assim, olha, um efeito que a gente não precisa pensar muito, né? Fica harmônico com essas escolhas de cores aqui, tá? Então, a proposta de hoje é o quê? A proposta de hoje é a gente trabalhar e tentar fazer aqui uma pintura parecida com essa. Que, assim, sou eu contra eu mesma, entendeu? Porque fui eu que fiz isso aqui. E eu não sei se eu consigo fazer de novo isso. Vamos ver aqui, ainda mais ao vivo, em câmeras. Estou um pouquinho ansiosa com isso, tá? Como eu já mostrei também aqui anteriormente, né? A ideia das aquarelas em tubos tem várias maneiras de usar, mas uma delas seria pré-colocá-las dentro das panelinhas aqui das half pans, que eu já tenho aqui elas preparadas, deixar secar e aí, então, utilizá-las como se elas fossem aquarelas em pastilhas. E dessa forma, a gente já conversou sobre isso também, você acaba tendo mais economia na utilização dessa tinta. Então, eu não vou colocar mais tinta em um novo godê e tudo mais, para demonstrar para vocês. Eu vou usar exatamente as minhas half pans, que já estão preenchidas, cada uma por essas cores. Então, aqui está o verde, aqui está o amarelo, aqui está o grey, que está um pouquinho azul, porque eu coloquei essa tinta azul Prussian Blue no pincel, está um pouquinho azul aqui, não tem problema, tá, gente? A Urban Brown e a Urban Red, tá?
E aí, a gente vai utilizar as half pens aqui para fazer essa pintura aqui. Beleza? Beleza, Ana. Tá bom. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês como cada uma das tintas reage no papel, que é um passo bastante interessante de sempre ser feito, tá, gente? Sempre fazer tipo um swatch dessa tinta. E eu não vou usar esse mesmo caderno, porque esse mesmo caderno aqui eu vou deixar ele de lado para eu ir mesmo olhando a minha própria referência, gente, para vocês verem como eu estou pensando aqui. Então, será que eu consigo recriar esse jardim de cores? Pois é. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui outro bloco de papel. Esse aqui é da Paul Rubens, é uma marca chinesa, tá, gente? Acho não, já procurei, não está vendendo na Amazon, que é onde eu tenho os links lá de associados. E na descrição do vídeo eu vou deixar um papel que eu sugiro para você que é iniciante. Para nós que somos iniciantes, né? Digamos assim. Eu vou sugerir o Canson Montval. Ele é 100%, ele não é de 100% algodão, ele é de celulose, mas ele tem uma entrega muito boa, uma performance muito boa, embora não seja 100% algodão, tá? Então vamos lá. Vamos usar essas maravilhosinhas aqui, ó, masking tapes. Vocês conhecem as masking tapes? Será que vocês conhecem? O que são as masking tapes, tá? Elas são basicamente fitas artísticas em que nós vamos colar aqui no nosso papel para fazer demarcações, e onde eu deixar o papel à mostra é onde vai aparecer a tinta. Onde a fita cobrir é onde a fita vai cobrir e a tinta não vai aparecer, tá? E ela é interessante para a gente utilizar, por exemplo, para a gente fazer quadrados mais retos, né? Coisas geométricas que nós queiramos. E até para, por exemplo, eu quero fazer aqui uma composição com várias pinturas diferentes aqui. Então, eu faria, por exemplo, 4. Vou dividir aqui em 4 partes esse papel. Bom, aqui, na verdade, o que eu vou querer fazer, eu vou fazer aqui, meio que no olho aqui. E eu vou, para colar direitinho, usar o meu paninho aqui, para não ficar com marca de gordura no papel, que dá ruim. E aí, eu vou fazer aqui 5 slots. Vou fazer assim para ele não manchar para fora. 5 slots para a gente jogar a tinta, cada uma das tintas aqui, tá? 1, 2, 3, para a gente ver como é que a tinta reage no papel e qual a cor que ela vai ficar. 1, 2, 3. O 3 é agora. 4, 5. Tá. Aqui com a unha. Aqui, tá. Beleza. Fiz aqui, tá? Aí, essas fitas aqui, que são as masking tapes, elas vêm de várias marcas. Essas aqui são da Hanemil, e em várias larguras também, dependendo aí de qual que é o tamanho da sua pintura e qual que é o espaço que você quer delimitar, né? E aí você me pergunta, Ana, e se eu usar a boa e velha fita crepe? Vai funcionar? Gente, deixa eu contar uma coisa. A fita crepe, ela é feita para parede, piso, que são materiais um pouquinho menos delicados do que o papel de aquarela. Mas tem sim um jeitinho de usar, tá? Que é o seguinte. Olha só, até o barulho é diferente aqui de tirar. Como que a gente vai usar? O problema da fita é que quando a gente for retirá-la, a gente não quer que ela machuque o papel, porque o papel é delicado. Então, o problema está na cola, né? Olha o barulho, ó. É uma cola bem forte. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer aqui para vocês verem, porque não tem superfície da minha mesa aqui no coisa. Você vai colar e descolar, sei lá, várias vezes, para
poder enfraquecer o poder dessa cola. E daí, depois de enfraquecer o poder dessa cola, aí sim você vai poder utilizá-la como uma masking tape de aquarela, tá? Eu não vou usar essa aqui, foi mais para demonstrar, mas ó, continua colando aqui. Você vai fazer isso várias vezes até você sentir que essa cola não vai machucar o papel quando você levantá-la, tá? E mesmo essas fitas aqui, você tem que tirar com delicadeza, porque elas podem sim machucar o papel, mesmo elas sendo feitas para isso, tá? Então, bora lá. Vamos pensar aqui como que eu vou fazer. Pensar não, que eu já pensei. Estamos aqui com as nossas panelinhas de tinta. Vou pegar um peixinho muito fofinho para utilizar aqui de área de mistura das tintas, mixing, como é que eles chamam? Ai, vamos cortar essa parte, tá? Enfim, um peixinho muito fofinho para a gente poder misturar as nossas tintas, dissolver a nossa tinta melhor. Cadê o que? Aqui. Um conta-gotas aqui, uma pipetinha, tá? E eu vou colocar já para preparar algumas gotinhas de água dentro de cada uma das minhas tintas aqui, para deixá-las um pouquinho mais umidinhas e daí ter um pouquinho mais de facilidade para tirá-las da half pan, da panelinha aqui, tá? A gente vai usar aqui o meu pincel Ceramic, série 110, tamanho 10. Ele é de pelo de Marta, tá? Eu gosto bastante desse pincel. Esse pincel aqui, quando eu o comprei, ele tinha uma pontinha bem fininha. Ele acabou perdendo essa ponta, tá? Eu não sei se isso é por conta do meu uso, que por conta das crianças pode ser que o meu uso seja um pouquinho mais bruto e sistemático, tá? Ou se de fato é normal acabar perdendo a pontinha aqui, depois de um pouquinho de tempo de uso. Mas eu sou bastante fã da marca Ceramic para pincéis, tá? Aí eu tenho esse pincel aqui, Ceramic, da série 341, que é um de tamanho 10 também. E esse aqui é um pincel que se chama de língua de gato, aqui. Cabeça língua de gato, tá? Ele tem esse formato de pétala aqui. Ai, deixa eu misturar aqui, né? Ele tá um pouquinho duro porque ele tá um pouquinho sujo, gente. Porque é isso, né? Pintar junto com crianças é um pouquinho desafiador. Então, nem sempre os meus materiais estão impecavelmente guardados, tá? E foi ele que eu utilizei para fazer a maioria das pétalas lá da nossa referência, tá? E de novo, gente, a ideia aqui não é ser perfeita, a ideia aqui é se deixar ir pela aquarela. Eu não sou professora de aquarela, mas eu gosto muito de arte e acho que eu posso contribuir aí um pouquinho para quem está começando. Agora, se a sua intenção é aprender bem, bastante sobre técnicas e tudo mais, talvez esse canal não seja o mais adequado para você, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar aqui pelo vermelho, porque é a minha cor preferida. A minha cor preferida é vermelho aqui. Aqui, tá? Aqui. Vamos colocar mais aqui. Ele também vai interessante. Já tem sucesso, uma flor. Olha só, ele é uma cor brilhante, ele não é uma cor perfeita, vizinha, tá? E tudo bem, pessoal, tudo bem com isso, tá? Vamos lá, vamos usar o pincel aqui. Vamos ver se aqui, não sei, vamos ver se tá isso, sim, vamos lá. Espero que mais esteja ficando mais decente. Aqui. Vamos aqui, tinta. Gente, aqui. Eu acho essa tinta muito mais gente. Pode ser que seja mais com ela, porque eu acho ela muito bonita. Amarelo. Aqui, amarelo, vocês não vai. Ela, essa tinta, gente, talvez um pouquinho mais de espaço pra começar aí, tá? Eu já vi algumas pessoas que estão comentando, tá? Mas assim, eu acho que deve ter uma coisa de diferença pra isso. Deve ter uma base química, de assim, por isso mas ele é fantástico, gente. Sério. Aqui. Ele vai falar a verdade. E mais camadas, então é assim. Eu acho que a gente vai começar por aí eu vou observar essa parte aqui das nossas. E aí depois a gente passar mais uma camada pra ver. Perfeito. Aqui, faz cinza. Faz cinza, cinza. Eu acho que ela fica muito legal com isso. Tá? Então, olha só. Aí aqui, depois a gente vai escrever, né? Esse é o Urban Red, Urban Brown, Urban Yellow, Urban Green e Urban Gray. E você já consegue notar aqui, por exemplo, aqui nesse próprio verde aqui. Olha já como tá diferente aqui embaixo. É outra cor que tem aqui embaixo versus a cor que tem aqui em cima. E vocês viram, eu não fiz nada de especial, eu simplesmente passei a tinta aqui dentro. Olha só esse marrom, como ele vai fazendo essas
sei lá, vou chamar de craquelações aqui, bem interessantes aqui. Então, ele vai secando, gente, de uma maneira bem distinta aqui, ó. Esse cinza, vamos ver como é que vai ficar. Aí, vamos lá, vamos para a parte que eu estou me sentindo um pouquinho ansiosa. Será que eu vou conseguir? Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Desde que eu comecei com essa história de pintar aqui nas câmeras, eu comecei a falar assim, nossa, será que... Eu sei, eu já te falei isso aqui. Já teve gente que comentou que tá tudo certo, tá indo tudo bem e tal. Mas, assim, eu sei que eu ainda tenho muito a estudar, muito a melhorar. Então, por isso que eu fico assim, ai meu Deus, será? Mas sim, gente, eu preciso reconhecer a minha evolução. Querendo ou não, gente, eu tenho tido uma evolução sim, porque pintar todos os dias cada dia é um tijolinho é, no meu, na minha melhoria, né? E eu tenho certeza que eu preciso celebrar, né, essa evolução junto de vocês aqui. Então, vamos lá. Eu tô com um pouquinho de medo, de sujar aqui o papel, mas enfim, vamos fazer assim, dane-se, vai. Vamos pegar aqui um pouquinho do nosso vermelho aqui, vamos aqui, misturar aqui um pouquinho de tinta, aqui, tira bastante, aqui. Vamos lá, vamos começar da minha maneira típica aqui. Essa aqui é a flor que eu me sinto mais confortável em fazer, gente. E talvez essa seja uma boa dica. Tenha algum tipo de elemento, né, que você masterize para que quando você esteja assim, naqueles dias, putz, será que eu sei fazer e tal? Você volte para ele e consiga fazer com tranquilidade. Eu vou usar o meu pincel aqui. Qual pincel que eu quero? Vou pegar aqui. Esse outro pincel aqui da Cotman, Winsor & Newton, que eu vou fazer aqui um detalhezinho aqui do cinza aqui no recheinho, tá? Só encostando aqui.
Bom, pessoal, vocês me viram fazendo isso durante o processo. E aí, que tal? O que vocês acharam aqui dessas minhas flores feitas com a Schmincka Horadan Urban Super Granulation Colors? Hein? O que vocês acharam? Essa aqui tinha sido a primeira que eu tinha feito, né? Digamos assim, a referência, a inspiração. E aqui ficou a segunda. Então, vamos ver se eu consigo segurá-las lado a lado. Aqui. Vai ficar confuso, porque esse caderno aqui é um caderno sanfonado. Então, esse aqui é o que eu fiz antes, e esse aqui foi o que eu fiz agora com vocês. Eu acho que, inclusive, eu tô gostando mais do que o que eu fiz agora. Ele ficou um pouquinho mais delicado, né? E olha só o que eu fiquei falando, né? Como ficaram lindas as margaridinhas aqui que a gente fez. Aqui, ó. Eu achei que ficou muito fofinho. Olha essa aqui, com o cabinho saindo do bumbumzinho da margaridinha. Eu achei que ficou bem legal, hein? Agora, ó, vamos tirar aqui as nossas fitinhas. Então, vamos tirar, ó. A gente vai tirar com bastante cuidado, para não machucar o papel. Uma foi. Ana, mas não é feito para isso? É feito para isso, mas já rasgou vários papéis meus. Mesmo assim, eu continuo comprando, porque eu acho ela uma graça, a embalagem. Se vocês conhecerem
uma marca de fitinha masking tape melhor do que essa, por favor, coloquem aí nos comentários. Principalmente a vermelha mais grossa, rasga bastante. Olha só, tá entendendo como é que fica? Ele acaba ficando bem dividido, né? Cada um dos retângulos. Olha só, quem gosta de vídeos satisfatórios. Perfeito! Olha só, gente. Aham. Que acharam? É isso, galera. Muito obrigada para quem me assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Continuem me seguindo. Aliás, eu não falei isso durante o vídeo, mas se inscrevam, ativem as notificações, porque vai ter conteúdo muito legal aqui, tá bom? Tchau, beijo!